Há quanto tempo, gente? E aí, bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui gravando. Eu gravei acho que uns dois vídeos e depois eu tinha parado. Mas eu acho que é necessário trazer esse vídeo aqui porque acabou saindo esses meses atrás, saiu um trailer, saiu um poster de que os one-shots antigos do Fujimoto, aquele 17 e 26, aquele compilado de dois volumes, ia ter uma adaptação. E ela finalmente chegou. A gente tem aqui uma adaptação de Tatsuki Fujimoto 17 e 26. E é um anime, uma antologia, né? Uma coletânea com 8 episódios, com histórias diferentes umas das outras. E eu queria fazer um videozinho sobre, porque eu achei interessante e é mais pra divulgar mesmo a história, que é uma história muito boa. E bem, é... Tatsuki Fujimoto 1726 compila one-shots que ele fez dos 17 aos 26 anos. E são várias histórias curtas ali, de um episódio mesmo, que daria um episódio. E em média os episódios têm de tem episódio, eu tô ligado que tem episódio que tem 9 minutos, aí outros episódios chegam a ter 19 minutos no máximo, então são histórias assim bem rápidas que dá pra adaptar em um episódio mesmo. E foram 7 diretores diferentes e, se eu não me engano, 6 estúdios diferentes que animaram e produziram esses episódios. Então tem muita staff envolvida em cada episódio. E acho muito interessante que não foi um estúdio só, foram vários, então dá pra ver várias abordagens artísticas, vários animadores. Inclusive no primeiro episódio tem até um animador que animou a Open de Chainsaw Man. Então eu acho bem bacana. Então tem vários animadores, vários estilos de animação, vários estilos de direção. Então ficou bem legal, vários estilos artísticos assim. Eu achei algo bem bacana. E o que falar mais? São 8 histórias e cada uma delas tem um tema diferente. Um padrão que eu percebi é que a maioria das histórias, se bem igual a maioria dos mangás, eles falam de relações entre personagens, mas nessa coletânea em específico, eu senti que ele quis falar muito mais sobre relação entre irmãos e casais, porque eu acho que 4 ou 5 dessas histórias são focadas em um romance ali entre ou personagens que estão se apaixonados um pelo outro, um bagulho assim. Então, tipo, a maioria das histórias eu tô ligado tem essa pegada meio romântica, assim, tem bastante one shot de romance. Não que não tenha ação. E tem alguns one shot que focam em relação de irmãos, assim. Tipo, vou pegar um exemplo. Duas galinhas galinhando no pátio da escola é uma história de amizade, mas das duas galinhas, né, que são os humanos, tendo uma amizade. E no mundo de alienígena. Aí já a segunda e a terceira história já vão mais pro lado romântico das coisas. A segunda é Sasaki para uma bala e o Sasaki é apaixonado pela professora dele. A terceira é O Amor é Cego, tem uma direção muito parecida com o anime de Monogatari, foi muito inspirado, deu pra ver, que é o Amor é Cego, que eu acho a premissa muito engraçada, que ele quer muito se declarar pra menina lá, que eu esqueci o nome, e aí ele sempre é interrompido, foi interrompido por um assaltante, foi interrompido por um alienígena, é bem engraçado. Aí a quarta história, se eu não me engano, é Shikako, e Shikako foi uma surpresa pra mim. Tipo, eu já conhecia esses one shots no mangá, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto neles e no anime eu pude e eu achei muito incrível e Shikako foi uma surpresa. Shikako eu só folhei mesmo, e, tipo, eu não li, mas Shikako foi uma surpresa no anime e a direção de Shikako é muito boa. Shikako é uma assassina que ela foi contratada por um vampiro para tentar matar ele, só que ele é imortal e aí no meio ela acaba se apaixonando. A gente tem também a quinta história, que é.
deixa eu me lembrar. Eu acho que é a quinta história, se eu não me engano, é da sereia. É, a quinta história da sereia. E essa história me pegou assim, mais a trilha sonora, aquele pianinho, né? Que a história conta de um jovem que ele é filho de sereia e tal. Aí ele tem uma amiga sereia, uma menina que ele é apaixonado assim, sereia. E ele vai no fundo do mar, ele toca piano debaixo d'água, é mó maluquice. Mas eu gostei muito. Acho que o que mais me pegou nesse episódio, tipo, porque eu não achei nada de. Eu não achei nada demais, mas é um episódio, tipo, sem muita da bizarrice do Fujimoto, é bem normal. É... E o que mais me pegou foi a trilha sonora. Eu gostei do piano tocando assim, achei bem bonito. Bem, a quinta história foi essa. A sétima história é Síndrome de Acordei com a Garota. E a direção desse episódio tá muito legal, a direção desse episódio. Tá bem colorido e eu acho que tá com uma estética de anime dos anos 2000. Muita gente falou isso. E eu gostei bastante da direção. Nesse episódio eu pensei que ia ser mais uma história genérica de troca de gênero, mas me surpreendeu um pouquinho ali e essa história ganhou uns pontos pra mim. E Síndrome de Acordei com uma Garota conta a história de Toshihide, que é um mano que acorda como uma garota e agora ele tem que lidar com isso, não da forma genérica, mas é uma historinha legal. É o episódio, se eu não me engano, tem 9 minutos, esse que é de 9 minutos, mas a história é bem legal, bem divertidinha. Mas, bem, não é comparado ao primeiro episódio, que pra mim eu acho que é o melhor de todos. Mas é boa também. E toda a historinha toda ganhou um pontinho comigo em algum aspecto. Por mais que eu não gostasse tanto dessa historinha, toda one shot que foi adaptada ganhou um pontinho comigo. Porque realmente foi muito bom. E realmente tinha alguma coisa ali que deu um toque a mais que fez ganhar um pontinho. A oitava história é da Nayuta, né? Conta a relação de irmão. A Nayuta é a garota da profecia, a garota demônio que vai causar o fim da humanidade e o fim do mundo. E é bem legalzinha essa história da Nayuta e ela é bem fofinha. Eu gostei da dublagem dela. E é um episódio que particularmente me lembra um pouco a estética da primeira temporada de Chainsaw Man. E eu achei bem divertido, bem bacana, bem legal. A gente tem o último episódio, que é um episódio que eu gostei bastante também. Tá tipo no meu top 3 episódios assim. Que é o das irmãs, que praticamente são duas irmãs que estudam, que fazem arte, né, desenho. É parecido com o Look Back, só que é um pouquinho mais bizarro ali, porque uma irmã desenhou a outra peladona e botou pra expor na exposição de artes da escola. E aí é mais um papo de inveja da irmã superando a outra ficando, sabe, eu senti uma pegada assim, parece bastante com a vibe de Look Back, nessa pegada de amizade, inveja, bem nessa pegada assim eu senti. E é um episódio bem legal e eu gosto dele bastante, pois eu reli ele recentemente antes de saber desse anime lançar. Eu achei muito legal, fiquei tipo viciado na história, viciado na arte do mangá, achei a arte muito bonitinha e porque eu desenho. Então, Look Back e esse episódio eu me identifico bastante nessas partes de tipo de quando um personagem que é um artista tá sofrendo alguma coisa, eu me identifico ali porque todo artista passa por algo parecido e eu que desenho, gosto de desenhar e tal, eu me identifico bastante com esse episódio. É, bem, como eu disse antes, alguns episódios ganharam mais pontos pra mim do que outros, então eu vou falar o meu top e eu vou falar o que me agradou. Vamos lá. Meu top um é duas galinhas galinhando no galinheiro. É simplesmente perfeito. 10 de 10. 10/10. Botar 10. Por quê?
Porque me lembra muito de Chainsaw Man e tem muito das coisas que as outras histórias também têm. Tipo, as outras histórias têm histórias mais que focam mais em drama, como o da sereia e o da Síndrome de Acordei com uma Garota, focam mais num drama ali. E isso tem no primeiro episódio, mas é tipo, é um episódio só, é uma história só, então não dá pra analisar muito assim, mas ele tem, eu sinto que ele tem de tudo um pouco. Ele tem partes engraçadas, ele tem as bizarrices, ele tem o drama, ele tem os momentos tristes, ele tem a ação louca e as bizarrices do Fujimoto. Então ele é nota 10 de 10 pra mim. Ele me lembra muito Chainsaw Man, então eu gostei bastante. Agora, segundo lugar ficou o das irmãs, mas eu não sei. Eu fico entre o Nailton e o das irmãs, mas eu boto o das irmãs porque é algo mais pessoal mesmo. É, negócio de arte e tal, eu admiro bastante essas temáticas envolvendo arte e tal. É, mas eu top 2 porque simplesmente me lembrou Look Back e eu gosto bastante dessa história. Não tem muito o que falar da parte técnica. É, o anime é bem bonito, a animação é bem bonita, o estilo é bem bonito, lembra muito o traço do Fujimoto. E eu gostei bastante. Daí a gente tem o, o meu top 3 que é o Nayuta. Porque simplesmente Nayuta me lembra Chainsaw Man um pouco também. Tanto por causa da direção. E porque é um shot muito bom também. Que já dava pra saber o que Fujimoto poderia fazer no futuro ali. Uma das ideias. Tanto é que a Nayuta voltou, né? Ela virou uma personagem de Chainsaw Man canônica. E eu achei a história da Nayuta bem legal, bem divertida. Ela, eu digo até que se iguala um pouco com a primeira ali, mas eu acho que a primeira é um pouco melhor. Eu acho que a primeira tem mais uma vibe Chainsaw Man, assim. Mas da Naruto também é muito bom. Em quarto, tá Chicago. Eu ia fazer só o top 3, mas eu vou botar o resto. Quarto tá Chicago, porque Chicago foi uma surpresa. Muito bom. E. Ah, quase que eu esqueço. A nota dos outros dois ali, o das irmãs da Naruto, eu acho que a nota é 10 dos dois. Chicago, eu dou um 9. A nota 9. Chicago, porque Chicago é. Foi uma surpresa, assim. E, tipo, foi muito bom. A história é muito boa. Eu gostei bastante do final. Foi um final feliz. E bem diferente do comum, né? Onde só tem desgraça nos mangás do Fujimoto. E eu gostei bastante de Chicago. É, foi uma surpresa e foi bem divertido de assistir. Então, nota 9 pra ele. E eu vou dar nota 8 pra Síndrome de Acordei com uma Garota. Simplesmente por causa mais do fato dele ter pegado um tema que a primeira vez que eu assisti eu achei genericão. Não genericão, mas eu achei tipo, tá. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali de diferencial. E depois eu analisei um pouco mais e eu vi que não era tão genérico assim. E ele estava abordando uns temas que mais pra frente ele ia abordar com um personagem específico em Fire Punch, que é Togata. Mas por enquanto é nota 8, tipo, é um tema legal, é bastante comum esses temas no anime, mas tipo, é nota 8 assim. Eu podia dar um 7, mas 7 vai ser para as outras histórias. Agora 7 eu vou dar pra Sereia, eu vou dar pra Love is Blind e vou dar pra Sasaki Parou uma Bala. Todos eles me surpreenderam em algum ponto. A direção de Love is Blind, depois que eu descobri que ela tem muitas semelhanças com Monogatari, ganhou alguns pontos. A trilha sonora da sereia lá ganhou alguns pontos pra mim. E o Sasaki para uma bala, depois que eu vi a história, entendi que tinha um conceitozinho ali legal por trás. Eu curti um pouquinho mais a história, mas elas eu dou uma nota 7 porque são histórias bem, sei lá, eu achei bem mais ou menos assim, sabe? Não mais ou menos, mas tipo, eu achei elas não tão boas contra sei lá, as outras quatro, né? Que é Nayuta, das irmãs e Chicago e o das galinhas. Esses pra mim o meu top 4, né? Os primeiros quatro ali é os melhores.
Mas os três final aqui, né? Os três últimos eu não achei tão impactante. No caso, o da Love is Blind, o Sasaki e o da Cereza eu não achei tão wow. Mas são boas histórias, são divertidas e vale a pena assistir. Vale a pena assistir, não é só porque eu achei meio fraquinho ou meio, tá, normalzinho. Mas vale a pena, é divertido, é legal. Todas as histórias merecem ser assistidas, todos têm pontos bons em algum quesito, todos ganham um pontinho bom, seja em trilha sonora, direção. E tá aí minha recomendação. Não era pra ser um vídeo de recomendação nem nada, mas tá aí. Eu só queria fazer tipo essa análise. Eu gostei bastante, muito divertido. Logo após umas semanas de ver o filme de Chainsaw Man no cinema, eles lançam essa aí. E muito bom, muito divertido. E tá valendo a pena assistir. É muito legal. Recomendo e é isso. Esse foi o vídeo. Não sei quando vai ter vídeo. E é isso. Eu só queria postar algum vídeo. E é isso. Bem, até uma próxima.